Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando do tema sobrevivência para investimentos. Nós já temos bastantes vídeos sobre esse tema, que recentemente teve uma modificação com a Lei 14.789 de 2023, e hoje especificamente vou falar dos aspectos contábeis, né, da subvenção para investimentos, especificamente o que trata o CPC 07, que é a norma dos pronunciamentos contábeis, que regulamenta essa matéria do ponto de vista contábil. Então, antes de mais nada, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque é importante sua participação para que o canal continue a se desenvolver. Então, hoje a gente vai estar falando da questão da subvenção para investimentos, dos seus aspectos contábeis, que é regulamentada pelo CP 07. Tendo em vista a edição da Lei 14.789 de 2023, né, que tratou da mudança da tributação da subvenção para investimentos, dessa receita. Muitos têm dúvidas se a questão contábil teve ou não alguma modificação. É isso que a gente vai procurar esclarecer na videoaula de hoje. Então, qual que é a base legal hoje da questão da subvenção para investimentos, né? Então, do ponto de vista contábil, você tem o CPC 07, que é uma norma emanada pelo Comitê de Procedimentos Contábeis, né? Então, para quem acompanha no canal sabe que eu já falei sobre isso. A Lei 11.638 trouxe a adoção do IFRS, Normas Internacionais de Contabilidade para o Brasil, e vários pronunciamentos foram editados para regulamentar essa modificação na contabilidade. E a subvenção para investimento é regulamentada pelo CPC 07. A gente tem na Lei das SAs o artigo 195-A, que determina, né, que faculta ao contribuinte, à sociedade, classificar essa a receita da subvenção para investimento como reservas de incentivos fiscais, e do ponto de vista tributário nós temos a lei 12, nós tínhamos a lei 12.973 de 2014 e hoje nós temos a lei 14.789 de 2023. Eu não vou falar hoje da questão tributária, que já tem vídeo referente a essa matéria, né? E vou falar especificamente da questão contábil, porque muitos ficaram com dúvidas, será que mudou alguma coisa? Será que tem alguma modificação em relação a essa matéria? Eu já adianto para vocês que ainda não, esse PCC 07 não foi modificado, né? Nem tem porquê. Então, a questão da contabilização da subvenção para investimento ainda é regulamentada pelo CPC 07. Então, o que o CPC 07 traz? Ele vai tratar da questão das subvenções e assistências governamentais. Então, a subvenção para investimentos está dentro desse conceito que está previsto no CPC 07. Então, qual que é o conceito de subvenção e assistência governamental que foi trazido, né, ou que é regulamentado pelo CP 007? O que ele vai falar? A assistência governamental é a ação de um governo destinado a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou um grupo de entidades que atendam critérios estabelecidos. Então, ele determina que o governo pode dar uma assistência, né, para uma entidade, uma pessoa jurídica, né, ou um grupo de entidades que atendam critérios estabelecidos, né, tem que atender condições. A subvenção governamental é uma assistência governamental, então a subvenção governamental é uma espécie, né, que está dentro da assistência governamental, que é gênero, então a subvenção para investimentos estaria dentro da subvenção governamental, geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita. Então, pode ser feita através de dinheiro, do Estado dando dinheiro, ou através de algum tipo de incentivo, como, por exemplo, um incentivo fiscal, né? Por exemplo, crédito presumido de ICMS. Concedida a uma entidade normalmente em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Então, para você ter direito a uma subvenção governamental, né, seja em dinheiro, ou seja através de um benefício fiscal, ou através de algum tipo de incentivo, né, é necessário que o contribuinte, né, no caso a entidade, a pessoa jurídica, cumpra algum tipo de condição. Então, por exemplo, ter o número X de empregados, ter um mínimo de faturamento, comprometer a desenvolver aquela região, né? Então, uma série de coisas que vai estar sendo acordada entre o Estado, no caso, né, pode ser a União Federal ou o Estado, né, como entidade, e a entidade que estaria cumprindo, assumindo essas condições. E o que o CPC 07 traz também? Quais são as formas que a subvenção pode se
ter, né? Como é que essa subvenção pode se caracterizar? Então, a subvenção é uma destinação de recursos públicos a entes privados, com o objetivo de suportar gastos ou investimentos que originalmente caberiam a este, ou seja, como o Estado não tem condições de fazer aquilo, então o que que ele faz? Ele atrai uma entidade, atrai uma pessoa jurídica, né, para poder construir uma fábrica para poder desenvolver aquela região, né? Porque é interessante, para ele é interessante porque não tem recurso para isso. Então, eu atraio isso e, em contrapartida, aquela entidade ajuda a desenvolver aquela região, né? E, em razão de determinado interesse público, desenvolvimento de atividade privada. E ela pode ser feita através de subsídio, através de incentivos fiscais, que hoje é o mais comum, através de prêmios ou através de doação. Por exemplo, vou doar um terreno. Então, uma montadora quer vir para o Brasil ou quer aumentar o seu parque industrial, o que que vai fazer, né? Vai procurar algum estado ou algum município que seja interessante, que dê algum tipo de incentivo, pode dar um incentivo de IPTU, pode dar um incentivo de ISS, pode a prefeitura doar o terreno para fazer a construção da fábrica. Então, tudo isso para a entidade é interessante, porque ela tem uma economia. E, por sua vez, o Estado, né, também tem um benefício porque desenvolve aquela região, gera emprego, desenvolve economia, não só economia direta, como indireta, como, por exemplo, a criação de empregos indiretos, através de comércio, através de uma série de coisas. E a subvenção, ela pode ser subvenção para investimento ou subvenção para custeio. Então, o que é subvenção para investimento? São incentivos do governo para setores e regiões cujo desenvolvimento haja interesse, e subvenção para custeio, destina-se a compensar despesas operacionais e de produção. Essa é uma discussão que hoje, do ponto de vista do ICMS, não é tão relevante por força da lei complementar, né, 167, que nivelou tanto subvenção para custeio como para investimento a uma coisa só, mas antes era relevante, porque o fisco sempre quis classificar as subvenções que o Estado dava para o contribuinte como subvenção para custeio, para que o contribuinte não se beneficiasse da não tributação daquela receita, né? E a partir dessa alteração, né, dessa lei complementar, essa discussão não existe mais, porque se nivelou, né, tanto subvenção para investimento para custeio como uma coisa só. E aí, o que que o CPC 07 traz do ponto de vista contábil, além desses conceitos? Né? Primeiro, subvenção, é, assistência governamental, subvenção, né, é, governamental, e ela traz a questão do que seria subvenção. Ela pode ser também subvenção relacionada a ativos e subvenções relacionadas a resultados. Então, o que é uma subvenção relacionada a ativos? São subvenções governamentais cuja condição principal para que a entidade se qualifique é de que ela compre e construa ou de outra forma adquire ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias que restringem o tipo ou a localização dos ativos ou os períodos durante os quais devem ser adquiridos ou mantidos. Então, o que é uma subvenção relacionada a ativos? Para você ter direito a essa subvenção, a esse incentivo, você tem que construir uma fábrica. Você tem que gerar um número X de emprego. Então, além da construção da fábrica, tem que fazer ah, aquele tipo de emprego. Então, isso é uma subvenção relacionada a ativos. E temos as subvenções relacionadas a resultados. São as outras subvenções governamentais que não são aquelas relacionadas a ativos. Então, se não for subvenção relacionada a ativos, vai ser uma subvenção relacionada a resultado. E nós temos a subvenção, né, condicional e incondicional. E isso diz respeito ao quê? Ao momento de reconhecimento dessa subvenção no resultado. Então, quando que eu devo reconhecer essa receita no resultado? Porque a subvenção para investimento, ela vai gerar para o contribuinte, para a entidade, uma receita. Receita essa que vai afetar o resultado e depois, né, até o final de 2023 não era tributado, e a partir de 2024 passou a ser tributado pela Lei 14.789 de 2023. Então, a partir de 2008, em linha com o CPC 07, os valores referentes às subvenções e excessos governamentais deverão transitar pelo resultado. Né? Então, a partir de 2008, essa receita da subvenção por investimento tem que transitar para o resultado. E quando isso vai ser reconhecido como receita? Então, para que isso respondendo essa questão, nós temos que classificar essa subvenção, se ela é condicional ou se ela é incondicional. Então, o que é uma subvenção condicional? É que, havendo condições, primeiro essas condições devem ser atendidas para que então as subvenções sejam reconhecidas no resultado. Então, se é uma subvenção
né? E ela está condicionada a algum tipo de resultado, como, por exemplo, a determinado nível de receita, a determinada geração de empregos, então ela é condicional. Então, ela só vai poder ser reconhecida no resultado como receita depois de ser preenchida aquela condição. E o que é uma subvenção incondicional? Não havendo condições, o impacto no resultado é imediato. Como, por exemplo, um crédito presumido de ICMS. Então, essa receita é reconhecida no resultado no momento que ela é auferida, no momento que ela é recebida. Tá? E mais o CPC 07 traz de importante do ponto de vista contábil? Então, ele vai trazer também que a subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e a subvenção será recebida. Então, tem que verificar, tem que ter certeza. Então, não basta simplesmente a entidade receber o recurso, ela tem que verificar se ela vai ser merecedora daquilo e se ela vai cumprir as condições para poder ter direito a esse benefício. O simples recebimento da subvenção da prova conclusiva de que as condições dela vinculadas têm sido ou não serão cumpridas. E hoje a gente tem que alertar que a Lei 14.789 de 2023, o que ela traz como condição para que essa receita para a subvenção para investimento gere um crédito para o contribuinte? É que ela seja habilitada junto à Receita Federal do Brasil. Então, não basta o Estado reconhecer, você firmar esse acordo com o Estado que está concedendo o benefício. Há necessidade que a Receita Federal do Brasil reconheça e responsabilite essa subvenção para investimento. E qual que era o tratamento contábil da subvenção de investimento antes da Lei 11.638 de 2007? Então, até 31 de dezembro de 2007. Então, ela era contabilizada como reserva no patrimônio líquido em contrapartida a ativo. Então, a subvenção para investimento até 30 de dezembro de 2007 não transitava pelo resultado, ela era simplesmente uma conta patrimonial. Então, o contribuinte recebia aquele ativo e a contrapartida ia para patrimônio líquido. E qual que era o problema disso, né? E por que isso acabou sendo mudado com a Lei 11.638 de 2007? Isso gerava ah, problema de gerenciamento, né, para a entidade, ou seja, a entidade não conseguia demonstrar que esse benefício fiscal, que essa subvenção para investimento, é, qual que era o benefício no resultado, porque como ia gerar patrimônio líquido, eu não tinha como mensurar que se isso afetava ou não o lucro da entidade. Então, para poder corrigir isso e da boa técnica contábil demonstrar isso, é que a Lei 11.638 acabou trazendo uma modificação em reconhecimento desse valor. Então, a partir de 2008, né, com a edição da Lei 11.638 de 2007, como é que ficou o reconhecimento da receita da subvenção para investimento? Então, a subvenção governamental ou de investimento deve ser reconhecido como receita nos períodos apropriados em que reconhece o custo relacionado a essa subvenção. Então, lembrar, se ela é condicional, cumpre a condição, cumprindo a condição, reconhece como receita. Então, débito em ativo, contrapartida crédito como receita no resultado. Né? Então, mas professor, e enquanto não cumprir a condição, como é que eu reconheço isso? Então, é débito no ativo, contrapartida um passivo, né, uma receita a apropriar, e quando você cumprir a condição, se transfere do ativo, do passivo para a receita da entidade. O registro de conta de passivo encontra não atingidos os requisitos para o reconhecimento dessa receita, como já falei para vocês, e há restrições à distribuição e repasse aos sócios acionistas necessárias à retenção após o trânsito para a demonstração do resultado, enquanto apropriada de patrimônio líquido para a comprovação do atendimento dessa condição. É isso que determina a CPC 07. Após o reconhecimento da demonstração desse resultado, o crédito é reserva própria, reserva de fiscais a partir da conta de lucros e prejuízos acumulados. Então, como é que você vai contabilizar? Débito ativo, contrapartida passivo, se for condicional, cumpriu condição, receita. Em condicional, débito no ativo, crédito e receita no resultado. Depois, esse valor vai ser destinado como reserva de incentivo fiscal e o contribuinte não pode distribuir essa reserva, né? Porque antes, com a Lei 12.978, se ele distribuísse esse valor para o acionista, ele não perdia o direito à não tributação desse valor. E, a partir da Lei 789, não fixa mais essa condição. Então, teoricamente, você poderia estar distribuindo, né? Mas não faz muito sentido, porque qual que é a destinação desse recurso? É para a empresa invista, né? Dentro dela mesma, para poder crescer. E qual que é o tratamento contábil após a Lei 11.638 de 2007, né?
no termo do CPC 07. Então, vai ser débito no ativo, contrapartida um crédito, uma receita ou passivo no resultado. E, momento posterior, vai ser um crédito em reserva de incentivo fiscal. Então, ela transita no resultado da companhia, ela aumenta o lucro, só que esse lucro não pode ser distribuído. Então, nota subsequente, o contribuinte contabiliza isso como reserva de incentivos fiscais. E aí, como é que fica a questão com a Lei 14.789, do ativo, né, do crédito gerado sobre essa receita? Ele não vai seguir o CPC 07, porque o CPC 07 só vai falar da subvenção para investimento. Então, esse ativo, sobre isso que é contabilizado e se aplica o crédito alíquota de 25%, vai ser ativo, contrapartida uma receita no resultado, e essa receita não é tributada por força da Lei 14.789 de 2023. Né? E aqui vamos falar de um exemplo, né? Vamos imaginar que a empresa, em 2024, pretende instalar em uma cidade do centro-oeste do país, né, uma fábrica, né, e recebeu do Estado uma quantia de 20 milhões para a construção de uma fábrica e mais um empréstimo a taxas subsidiadas de 15 milhões. Então, ela tem duas receitas para investimento que ela recebeu. Um foi no valor de 20 milhões para poder fazer a construção, que é uma subvenção para ativos, e outra de 15 milhões para, através de taxa subsidiada, que é uma subvenção de resultado. Então, essa subvenção é composta por duas partes. Uma de 20 milhões, como eu falei, composta para a construção da fábrica, de total estimada de 50 milhões. A fábrica será construída sobre terreno arrendado, o custo total da obra será depreciado durante a vida útil estimada de 50 anos. E os 15 milhões são sujeitos à manutenção de pelo menos 1.200 empregados trabalhando na fábrica, condicionada, por um período mínimo de 5 anos. Se o número de empregados reduzir para menos de 1.200, 20% da subvenção deve ser devolvida. Então, o contribuinte tem que manter esse mínimo de empregados para poder ter direito a essa subvenção. Atualmente, a fábrica emprega 2.000 empregados, estima-se que o número de funcionários deve crescer nos próximos 5 anos. Então, teoricamente, se está tudo certo, essa empresa cumpre esse requisito, eu não teria que devolver nada para o Estado. Então, como é que eu vou contabilizar a primeira parte dessa subvenção, que é uma subvenção de investimento de ativo? Então, essa parte da subvenção de 20 milhões está relacionada aos ativos, a subvenção é reconhecida como receita diferida no passivo, sendo reconhecida no resultado durante a vida do ativo. Assim, deve ser reconhecida uma receita de 400 mil reais por ano, que seria 20 milhões dividido por 50 anos, e um passivo de 19,6 milhões. Então, como é que vai ser o lançamento contábil dessa primeira parte da subvenção para investimento? Então, vai ser débito de bancos de 20 milhões, que é o momento do reconhecimento da subvenção, cuja contrapartida vai ser um crédito em passivo de subvenção governamental de 19.600 e 400 mil reais vai ser contabilizado como receita no resultado, porque vai ser o primeiro ano que o contribuinte está passando. E o valor do imobilizado vai ser contabilizado como 50 milhões, porque o contribuinte recebeu 30 milhões, 20 milhões do Estado, e ela tinha 30 milhões para poder fazer a construção disso. Tá? Então, ele vai contabilizar um ativo de 50, e esse ativo vai ser depreciado à razão de 1 milhão a cada ano, porque ele deprecia em 50 anos. Então, vai ser depreciação acumulada de 1 milhão, cuja contrapartida é despesas de depreciação de 1 milhão. Então, como é que isso vai ficar dentro aqui do meu balanço patrimonial? Então, eu vou ter no ativo, conta bancos, 20 milhões, que eu recebi do Estado esse recurso, cuja contrapartida vai ser 19 milhões e 600 no passivo, né, porque essa é uma receita diferida, e 400 milhões vai ser receita no resultado. E o contribuinte, quando ela construir a fábrica, vai contabilizar o ativo de 50 milhões, e esse ativo vai ser depreciado à razão de 1 milhão por ano. Então, é isso que vai contabilizar todo ano, né? E como é que era tributado esse valor, esses 400 mil, né? Com a lei 12.973, essa era uma receita não tributável, então ela é excluída do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Hoje, essa receita é tributada, vai tributar pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro, pelo PIS e pela COFINS, e sobre esse valor eu vou gerar um crédito fiscal de 25%. Então, eu vou contabilizar um ativo aqui, cuja contrapartida vai ser uma receita de 100 mil. E a segunda parte da subvenção, como é que ela vai ser contabilizada, né? Eu vou contabilizar, né, ela
esses 15 milhões, né? E esses 15 milhões no ativo, contrapartida 15 milhões, né? Como passivo e 13 milhões como receita no resultado. Então, pelo planejamento da entidade, é improvável a possibilidade de reduzir o número de funcionários em número de 1.200, portanto, teoricamente, ela não teria que devolver esse valor, ou ela teria direito a 100% da subvenção. No período que deve ser reconhecida uma receita de 3 milhões, 15 milhões dividido por 5 anos, então eu vou apropriar 5, 3 milhões por ano, o CPC 07 permite que essa receita seja reconhecida na administração do resultado, abrangente com outras receitas ou uma redução da despesa relacionada. O saldo de 12 milhões ainda não fica reconhecido no passivo. Então, como é que vai ser o lançamento contábil? Então, quando eu receber do Estado os 15 milhões, vai ser débito em banco, ativo 15 milhões, contrapartida uma receita de 15 milhões, né? E a partir do momento que a condição é obedecida, né, é respeitado, ou seja, eu mantive o número de X de empregados mínimo de 1.200, o que que vai acontecer? Eu tenho direito a reconhecer essa receita no resultado. Então, como eu tenho 5 anos, eu vou reconhecer 3 milhões por ano. Então, como é que vai ser? A contabilização, 15 milhões no ativo, cuja contrapartida é um uma receita diferida sobre a governamental no passivo. Então, a partir que passa o primeiro ano, nativos 1.200 empregados, eu vou contabilizar uma receita no resultado, cuja contrapartida vai ser uma redutora desse passivo. Então, essa receita, a partir da Lei 14.789, é tributada pelo Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS, e sobre essa receita eu vou poder ter direito a o crédito fiscal, né, de 25%, e eu vou poder contabilizar 750 mil reais no ativo, cuja contrapartida vai ser uma receita, receita essa não tributária. Então, essa é a forma de contabilização que a gente tem hoje, prevista pela CPC 07 em relação à subvenção para investimento.